Noite. Estamos começando mais uma das nossas lives de quarta. E hoje o assunto é interessante. Astrologia e autoconhecimento. Astrologia vocacional. Com a Clara. Boa noite, Lu. Olá, Clara. Boa noite. Pode mandar a solicitação para eu aceitar. Vamos conversar um pouquinho sobre astrologia hoje. Tirar todas as nossas dúvidas, para quem não conhece, conhecer. Oi, Lúcia. Oi, Clara, boa noite. Oi, Leila, boa noite, tudo bom? Só um minutinho que eu não estou te escutando, peraí. Tá um pouquinho falhado, mas eu consigo te escutar. Não, é porque quando é com convidado eu tenho que usar o fone e eu esqueci. Não, mas tá dando para ouvir sim, tá dando para ouvir tranquilo. Pode seguir. Eu vou pegar o fone porque para não ficar com a gravação ruim, né? E aí você vai se apresentando para as pessoas. Tá bom. Tá bom? Gente, boa noite, pessoal que já chegou. Eu sou a Clara, eu tenho trabalhado com astrologia. Comecei no ano passado, mas já estudo há um tempo. E aí hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como dentro do nosso mapa a gente consegue ter alguns bons insights sobre a nossa vocação, né? O que a gente gosta de fazer, o que a gente tem mais habilidade para fazer, os nossos interesses. Então, a Leila também fez parte do meu processo de encontro com a minha vocação. Então, é muito especial também estar aqui, Leila. Acho que foi um ciclo muito legal, assim, que você fez parte. Tá me escutando? Sim. Então, Clarita, é muito bom a gente ter essa direção do mapa, porque você sabe como é ruim eu ficar meio perdida, né? Essa Sim. busca aí, querendo saber para onde é que a gente vai, afinal de contas. E eu lembro que você fez na época a vivência, né? Para ter uma direção e para dar uma clareada nesse processo. E eu queria que você falasse para a gente como é que foi esse encontro com o seu propósito, antes da gente começar com o mapa em si, né? Uhum. Foi um grande processo mesmo, Leila. Eu sempre brinco quando eu faço os atendimentos que eu passo uma coisa que eu vivi na pele por muito Uhum. tempo e investi muito em autoconhecimento também para descobrir a minha própria vocação. Então foi um processo lento. Eu até não falei, mas assim, eu me formei em psicologia, né? Então atuei dentro da minha área. Mas eu sempre tive interesses que ali eu sentia que não conseguia dar uma vazão, vamos dizer assim, né? Então eu tinha interesse em terapias holísticas, né? No tarô e coisas que ali a gente não tinha muito espaço mesmo para trazer, né? E aí eu larguei em determinado momento essa área, fui para uma área mais criativa que me ajudou muito também, que foi o design. Então eu fiz também uma segunda formação. Me encontrei em determinada área, né? Assim, em algumas questões eu consegui resgatar lá, mas aí senti falta do autoconhecimento. Então eu sinto que meu processo foi de integração de todas essas experiências que eu tive, assim. Então hoje em dia eu não largo nada do que eu fiz, mas eu juntei e aí adicionei uma terceira coisa, que é a astrologia, que eu acho que foi o que arrematou tudo isso, assim, no meu processo. E aí tento levar também para as pessoas, através do mapa e de outras coisas, a clarear, né? Ajudar a clarear isso também. Pois é, quando eu comecei a estudar, eu gosto de estudar tarô, mas eu sou assim, não sou profissional não. Que é. Eu sou só curiosa. Da astrologia também, só que eu entendo muito.
faz de tarô. Claro que o mapa astral para mim é um negócio de Deus, que louco isso. E aí, o primeiro curso que eu fiz foi com psicóloga. E foi com o tarô mitológico. Gente, era autoconhecimento puro. E eu pensava assim, gente, como deve ser legal fazer tratamento com a psicóloga que entende de mapa astral, porque é muito profundo. É. Deve ter um público seu e tem um público meu. Eu acredito que o meu público não entenda muito de astrologia. Não, Uhum. não sabe muito. Ontem eu até fiz uma brincadeira no Stories, estava com horrores. Porque eu pedi para colocar uma palavra-chave sobre o que representava os signos. Gente, apareceu tanta coisa. E teve uma que falou assim, era de gêmeos e botou obstinado. E eu falei, não. Aí desceu, né? Então, qualquer outro aspecto do seu mapa. Mas o geminiano é aquele muito do signo de ar, né? Então ele não É. se prende, ele não se apega, ele não vai ser obstinado. Então eu me diverti Sim. muito ontem com a caixinha lá que eu coloquei. O pessoal botava a palavra-chave e eu já adivinhava um signo, mas tinha umas coisas que eu ainda ia me contar com eles. Eu falei, é isso, gente? É tal signo? Então é muito legal. Mas o pessoal que está aqui, eles não, no meu público, eles não, eu acredito, alguns podem saber, outros não, né? Porque quem vai na sua página já entende direto lá, vê as coisas que você coloca. Adoro a sua página, adoro, Ai, que legal. muita coisa legal. E acho que você aliou muito. E essa coisa do conhecimento, Clara, eu aprendi há um tempo atrás que a gente não deve abandonar os nossos conhecimentos, a gente deve agregar, né? A gente tem que estar aliando eles e colocando o nosso propósito no mundo com aquele combozinho que a gente aprendeu ali para levar para frente. Mas eu acho que a astrologia tem tudo a ver com autoconhecimento e eu vi lá na sua bio astrologia vocacional. Uhum. Achei muito interessante. E eu queria que você falasse um pouquinho como é que é esse negócio, como é que a gente vê no mapa essa coisa, o que é uma coisa da casa 10, gente, porque casa 10 é vocação, né? Nossa vocação maior, ou é um conjunto de coisas no mapa que você vai ali desenhando para auxiliar a pessoa nessa descoberta da vocação. Então, Leila, é a casa 10 também, mas Aham. para além dela tem um conjunto de coisas que a gente avalia, né? Eu vou tentar trazer um basicão aqui da astrologia para quem talvez não, né, não conheça muito, né? Na astrologia a gente tem, eu sempre tento trazer dessa forma, a gente tem planetas que vão representar determinadas ações assim na nossa vida. Então, a Lua vai falar sobre o nosso sentir, né? Mercúrio fala sobre a nossa forma de se expressar. Então, esses planetas, eles estão ali dispostos em signos, e aí a gente já vai entendendo como que vai ser, então, a melhor forma da gente se expressar, né? A nossa forma única ali de se expressar, a nossa forma ali de sentir, de uma forma, às vezes, até inconsciente. Então, a gente vai associando esses planetas à energia dos signos, e eles também estão dentro de casas astrológicas, né? Então, dentro da mandala. E as casas, elas são essas áreas da vida aqui na Terra mesmo, assim. Então, quando a gente olha no mapa a vocação, né, a astrologia vocacional, é um olhar para o que eu tenho de habilidade, né, a partir, né, disso. Eu também olho para as casas ali que estão falando sobre o meu dinheiro, sobre a minha rotina de trabalho, também sobre as minhas grandes metas de vida, para entender o que vai, né, o que eu posso fazer com isso, né? Quais são as minhas habilidades mesmo, os meus dons e como que eu vou me encaixar melhor. Se eu tenho uma rotina de trabalho que pede para que eu tenha mais liberdade, eu não consigo me encaixar tanto num trabalho muito padrão. E a gente vai entendendo isso, são as nossas necessidades, são as nossas tendências, não é uma coisa determinada, mas são tendências, são influências que a gente recebe. E aí, tendo consciência disso, né, e aí que tem tudo a ver com o autoconhecimento, a gente consegue criar destinos mais alinhados, né, que é o que eu falo. A gente nunca vai ter no mapa, você vai ser um bombeiro, você vai ser uma artista, mas a gente consegue entender, eu me sinto muito bem me expressando e tenho uma facilidade de falar com as pessoas, então como que eu posso usar isso? Posso ser uma dentista que faz lives, enfim,
né? Então, nesse sentido, a astrologia vocacional, ela ajuda a gente a ver essas possibilidades que estão mais alinhadas. Uhum. Eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade de falar quem elas são e de falar quais são as suas habilidades, os hobbies, o que faz com facilidade, que ajuda muito nesse encontro do propósito, né? Sim. E o mapa, ele ajuda muito nisso. Eu acho. Eu lembro que quando você lançou sua página, eu tinha feito um mapa, é porque eu já fiz vários. E eles não se desencontram, gente. É muito legal. E eu acho uma ótima ferramenta de autoconhecimento. Eu tinha feito um mapa com esses. Era uma coisa bem digital, sabe? Esses, que não é assim, pessoalmente, com as trocas, a gente vai conversando, vai discutindo. Uhum. Mas era um mapa que eu recebi por e-mail, aí tinha lá, Lua, sua Lua está na casa 1, é isso. E eu achei interessante esse tipo de mapa, embora que eu acho que não é o ideal, para eu ir analisando alguns pontos, assim. E quando você lançou sua página, você sempre colocava algumas coisas sobre os planetas, e, Uhum. e aí eu pegava meu mapa, sabe? Então, eu acho que ajuda muito a clarear, ajuda muito nesse Sim. processo de autoconhecimento, que as pessoas acham que é muito fácil, mas não é fácil. Eu tive uma consulta com a paciente semana passada e eu falei para ela, ela é bem nova, tem 20 anos, e aí eu falei para ela assim, não, porque você tem que começar a se conhecer, né? Tipo assim, quem sou eu, né? Para que ninguém venha interferir nesse quem sou eu, para que o que as pessoas vierem a falar de você não venha te atingir tanto. Porque quando você é aquilo que a pessoa está falando, tá, beleza, eu sei que eu sou assim, estou trabalhando, não sei o quê. Ou não sou nada disso aí que você está falando. Então, essa coisa do autoconhecimento, ela é muito importante. E o mapa, eu acho assim uma clareada tão linda na nossa vida, assim, muito linda. Então, as pessoas, as pessoas que sabem pouco, assim, que são bem leigas no assunto, acham que é o signo, mas não é o signo, né? É É que todo. foi o que você trouxe, né? Muita gente ali, eu sou do signo de Gêmeos e aí eu acho que eu sou obstinada. Mas talvez você tenha realmente muitas influências de signos que tenham essa característica e você às vezes não sabe, né? Então, é uma ferramenta muito completa e muito apaixonante, porque você falou, eu já fiz vários mapas. E eu É. também, e pretendo ainda fazer vários mapas, mesmo tendo acesso a esse conhecimento, porque é, cada um vai te dar uma visão, né? Então tem um lado bastante concreto, né? Então a gente trabalha ali com graus, a gente trabalha com um conhecimento muito antigo, que tinha, né, anteriormente muito essa questão da previsão, então tem pessoas que ainda trabalham com esse lado, né, mais preditivo da astrologia, mas tem um lado arquetípico também, né? Ela, E e aí é isso, assim, a gente vai compreendendo melhor como que a gente recebe essas influências e como que a gente pode usá-las ali da melhor forma, né? Às vezes você não vai se reconhecer em um determinado aspecto, mas aí eu sempre convido a pessoa, tá, mas tenta ver por esse lado aqui, tenta tomar consciência, né? Às vezes a pessoa tem, por exemplo, um Mercúrio que vai falar da expressão, né? Em um signo muito intuitivo. A pessoa fala, não, mas eu acho que eu não sou intuitiva, eu não sou ligada à arte ou, né, não sei. Eu falo, mas tenta dar mais um pouco de atenção para isso, porque às vezes é uma coisa que você não está desenvolvendo, é uma ferramenta que você tem que você não está usando mesmo, né? isso é muito importante. E quando a gente fala de propósito também, essa questão do quem eu sou é bem importante, né? Sim, sim, Então, por isso bastante. que eu falei, não é só, você que falou, não é só a casa 10, né? É É uma série também, é uma das grandes análises que a gente faz no mapa vocacional, é a casa 10 porque é uma estrutura do mapa mesmo, né? Onde a gente tenta chegar na nossa vida. Então, dá esse norte, né? Então, é um dos pontos, mas não só isso, assim. Pra gente chegar lá, a gente leva o quê, né? A gente faz o quê, a gente vai por onde vai ser melhor esse chegar lá. Então,
São alguns pontos ali que a gente vê. Uhum. Inclusive um Mercúrio na casa 12, né? Que é uma casa mais de intuição, não é? Eu sou curiosa. Também, também, Te levaria a fazer a pessoa a explorar essa coisa do intuitivo na comunicação dela e que já leva para a questão do propósito também. também, sim. A casa 12 em algumas visões, ela é também vista como uma casa que fala de missão, sobre desafio, porque é como se fosse a casa de um inconsciente mais coletivo, né? Então, uma pessoa que tem Uhum, Mercúrio lá vai ter talvez facilidade para compreender é, um nível mais sutil ali as emoções das pessoas, enfim, depende do signo, mas talvez tenha essa conexão ali com o todo, uma expressão mais voltada esse todo, né? Assim, essa sensação de que todos somos um. Então, a gente também vê assim isso como uma qualidade. Nossa, tá, você tem essa característica a desenvolver. Onde que isso vai ser bem recebido, né? Essa expressão ali num nível mais pisciano, né? Que é a casa original. Então, é uma costura assim que a gente vai fazendo muito grande, né? Então tem, acho que diferentes níveis de análise. Cada vez a gente vai se aprofundando. Por isso que é legal também a gente fazer o nosso mapa mais de uma vez ou sempre tá olhando igual você falou, né? Eu vi um post seu e aí eu senti de olhar lá no meu mapa porque é muito engraçado. O nosso mapa natal, ele é um mapa da nossa vida toda, né? Então ele influencia a nossa vida toda, mas tem coisas que parece que você só percebe quando você tá em determinada hora ali da sua vida. Eu tô passando pelo retorno de Saturno. Não sei se tem alguém aí também com 28, 29, né? Então, Saturno em Aquário. E aí a gente vai olhar para ele. Nossa, ele tá aqui na casa 8. O que que isso tá me trazendo agora que eu tô vivenciando ele de uma forma mais intensa, né? Então é uhum, muito legal por isso. A gente vai sempre tendo um olhar para o nosso mapa a partir do que a gente está trabalhando na nossa vida agora. uhum. Claro, deixa eu só dar uma clareada para as pessoas. Tem sites, gente, que você coloca o seu nome, sua data de nascimento, o local que você nasceu e a hora. E aí você consegue aquele primeiro desenho lá, né? E aí Isso, você vai ter as casas, né? Quais os isso. planetas você tem nas casas, quais os signos você tem nas casas. E se você for lá na página, claro, ela dá um monte de. Você tem casa um, foi isso, aquilo, né? É muito importante, assim, porque eu falo para as pessoas, claro, que o autoconhecimento é o nosso dia a dia. Então a gente tem que até aproveitar a oportunidade do tanto de informação que a gente está tendo É. para poder se autoconhecer mesmo e ver isso como uma oportunidade, né? O que, que é a casa 5 exatamente para você, claro? Casa 5 não, a casa 6. A casa 6. A casa 6, ela é uma casa que fala sobre o nosso dia a dia, assim, os nossos processos ali rotineiros, vamos dizer assim. E aí ela passou a ser muito também associada ao trabalho, mas nessa perspectiva de que o trabalho ocupa muito do nosso dia. Mas também é uma casa ali ligada ao físico, à saúde, então a gente também vê alguns assuntos de saúde ali ligados a 6, então na revolução, às vezes, quando tem alguma questão na CIS, a gente fala, nossa, vamos olhar aqui então para como isso talvez reverbere no corpo físico, na saúde, né? Mas tem muito essa ligação também com a rotina, com o dia a dia, como a gente lida com esses processos rotineiros mesmo. Não estou te perguntando a casa 6, porque eu queria saber se você já passou por alguma experiência de ver um mapa, porque deve existir muito isso, assim, de alguém que tem alguma coisa assim na casa 6, que ela tá, tipo, tá trabalhando muito com coisas materiais, ou sei lá, uma coisa que não condiz muito com o mapa dela, que tem a ver com propósito ou com a casa 10, com essa casa 12, e essa mistura, assim. Eu sempre. Engraçado, essa é uma pergunta legal, porque eu sempre. No meu atendimento, eu não faço só assim o atendimento a leitura do mapa. Então, a gente faz um primeiro encontro onde eu meio que converso com a pessoa. E aí eu parto dali para ver com que isso que ela tá vivendo ela pode explorar, sabe?
Então, é Uhum. engraçado, eu nunca cheguei a ter essa sensação de que a pessoa estava completamente desconectada, assim, sabe? Do Desculpa. que Aham. do que ela tava. Até depois, assim, eu contando aqui pra vocês, né, que eu sou a prova viva de uma pessoa que tentou de tudo. E aí, mesmo no meu processo, eu vejo que, nossa, não estava tão desalinhado ter feito psicologia. Em determinado momento também trabalhei com fotografia, então também não estava tão desalinhado. Mas eu consegui ver a origem do que me motivou a dispersar, tanto assim, no sentido de ter essa curiosidade, né, por várias coisas. Isso que foi interessante. Então, eu acho que eu nunca senti isso. Nossa, a pessoa não tá num lugar muito diferente, assim, do que ela deveria. Eu sinto mais, assim, de trazer para aquilo que ela tá vivendo, talvez, coisas que ela não tá percebendo ali, sabe? Uhum. É, é um super autoconhecimento. Tem uma coisa no mapa também. Eu tenho duas coisas para falar. Assim. Uma coisa foram as coisas que não que me chocaram, mas que me surpreenderam no meu mapa, né? Eu sou muito desapegada e eu não sou ciumenta, eu sou muito desapegada mesmo, com coisas, com pessoas, assim. Eu quando vejo ciúme de amiga, eu falo assim, gente, como é que tem ciúme de amiga? Que coisa doida isso. Não, eu fui fuçando essas coisas no meu mapa, eu vi que meu aquário, minha Vênus estava na casa 2 em aquário. Aí eu imagino que deve ter alguma coisa a ver, porque Vênus é o planeta do amor, questões amorosas, e aquário é o planeta da liberdade, né? Tipo assim, não vou me prender a ninguém. E o outro aspecto no meu mapa que eu fico quebrando minha cabeça até hoje, gente, o que isso está fazendo aqui? O que isso está fazendo aqui? É o Urano na casa 10. Então, Urano, gente, só para falar, Urano é o planeta das revoluções, é isso? Isso. É aquele planeta que dá uma desconstruída, que dá umas reviradas, É assim. isso mesmo, aham. E aí, ele na casa 10, a casa 10 é a casa da vocação, assim, da nossa vocação maior. Aí eu sempre fiquei muito preocupada com esse Urano na casa 10. E no seu mapa, claro, o que que te chama a atenção? O que que te... Cada hora eu acho que foi uma coisa me chamando a atenção, né? Eu comecei na astrologia assim, que eu não queria ser canceriana. Eu tinha problema com o meu próprio signo e eu falava, e como eu nasci bem ali quase em leão, né? Bem no finalzinho, eu falava, não, tem que estar errado, porque eu tenho muito câncer no meu mapa. Então acho que a primeira coisa assim que foi desafiadora e que eu tentei lidar foi aceitar aquela energia canceriana ali na minha vida, sabe? Porque eu tenho ascendente em câncer, eu tenho meu sol em câncer, eu também tenho Mercúrio em câncer, né? Então, isso ali me foi um momento de desafio, mas eu também tenho Saturno na casa 8. E aí é uma casa também um pouco mais densa, assim, né, em termos de significado, porque está um pouco associada a processos de vida, morte e vida, de renascimento, de transformação, né? E foi difícil lidar com o meu Saturno, porque justamente por ele estar nessa casa de transformação, eu também transformei muito a minha carreira, né? Então, acho que esses dois pontos foram os mais desafiadores para mim, assim. Se alguém aí tem conhecimento, já fez um mapa, coloca pra gente aí o que que vocês gostaram ou se chocaram com o seu mapa. Sim, Deixa eu só te falar outra coisa, Clara. Você falou esse negócio de câncer e eu lembrei que eu sou Capricórnio, de Capricórnio e a lua em Capricórnio. E aí eu ficava assim, não, eu queria ter uma coisa diferente, né? Eu queria ser uma coisa é. diferente, gente, mas por que tanto Capricórnio? Uma vez eu liguei para um astrólogo que ele ia fazer um curso, esses cursos que é tipo degustação no começo, para a gente comprar o curso dele, né? Aham. Aí eu liguei para fazer minha inscrição lá, isso já tem muitos anos. Aí ele virou e falou assim, nossa, ele falou, ele perguntou a hora, não sei o quê, taranã, e já fez o meu mapa ali, já... Isso no telefone, tá? Na época era telefone. Aí ele virou e falou assim, você é deprimida? E Nossa. eu, não, porque com tanto Capricórnio, deprimida. Aí eu ficava, será que eu vou ser deprimida? E tal, porque eu falei assim, gente, é muito Capricórnio,
Capricórnio para uma pessoa só. Então, é como se eu fosse Capricórnio, me mostrasse como Capricórnio e eu sentisse como Capricórnio, né? Porque é signo, ascendente e lua, né? Então, eu passei por esse processo também de querer que fosse outra coisa e tal. Mas hoje eu já fiz as pazes com isso. Eu já tô mais. Deixa eu ver É aqui. um processo, mas eu acho que também a própria astrologia vai ajudando, assim, porque a gente vai vendo um outro lado de cada arquétipo, né? Porque você fala, Capricórnio é o sério, né? O coração de gelo, a Elsa, né? Frozen, Let It Uhum. Go, e Câncer é o chorão, né? Nossa, quantas vezes os amigos falavam assim, nossa, coitada, tipo assim, nossa, você tem isso tudo em Câncer, coitada. E aí você vai ficando tipo assim, não, não é coitada, eu vou usar isso aqui da melhor forma possível, né? Aham. Clara, teve uma perguntinha ali para você falar um pouco mais sobre Mercúrio. Mercúrio? Porque ele falou que ele escuta muito falar em Vênus, Marte, Lua, mas pouco sobre Mercúrio. Mercúrio é muito. Então, vamos falar. Mercúrio realmente ele é um pouco renegado, às vezes as pessoas não falam tanto sobre ele. Mercúrio, ele é o planeta que vai falar sobre a nossa forma de se expressar, a nossa forma de aprender também, né? Então, como que a gente aprende mais fácil e também o que que nos motiva a aprender. Então, ele vai falar sobre todo esse campo, tanto da expressão da nossa comunicação mesmo, que aí às vezes ela pode ser um pouco mais prática, se você tem o Mercúrio num signo de terra, então você vai ter mais facilidade com números, né, com coisas que sejam mais da ordem material e concreta, exatas, de repente, né, esses temas. Se você tem o Mercúrio em um signo de água, você tem um pouco mais de facilidade com emoções, né? Você pode falar muito bem sobre emoções ou então aprender de uma forma mais intuitiva ou mais vinculada emocionalmente ao seu professor, né? Então, tem gente que aprende assim, nossa, tem que estar num ambiente que eu me sinta bem. Se você tem um signo de ar, você já tem mais aquela facilidade de se conectar com o conteúdo em si e absorver, talvez, de uma forma mais rápida ali as informações. Então, você é uma pessoa que vai estar querendo conversar também, né? Então, explorar ali a fala também para aprender. E se você tem Mercúrio num signo de. Faltou terra? De terra? Fogo, você vai ter aquela motivação, assim, sabe? Aprender quando estiver ali no nível mais motivado e também vai conseguir levar isso para as pessoas, né? Provavelmente vai ser uma pessoa mais inspiradora, assim, né? Que tem uma fala que cativa nesse sentido de também motivar. E também aprender por esses processos, né? Onde se sente motivado, onde sente que aquilo contribui para algo. Então, falo tanto sobre a nossa forma de aprender, como de se expressar e de comunicar também. Eu acho que o meu Mercúrio está no signo de fogo. Eu acho. Sagitário. Clara, algumas pessoas colocaram lá na caixinha ontem comunicativo. Aí eu já ia, gente. Eu não consigo ver Uhum. um signo mais comunicativo que Gêmeos, né? Porque Gêmeos gosta muito da notícia, né? Gêmeos é bem extrovertido, Sim. comunicativo e tal. E aí, é bom a gente falar para as pessoas que Mercúrio é o regente de Gêmeos, né? E não é só de Gêmeos, é de outros De signos. virgem também. Ah, tá. De De virgem Virgem. também. Uhum. E Virgem mais voltado para os estudos, porque Virgem é curioso, assim, gosta de aprender tudo. Também Gêmeos. Eu vejo assim, Virgem, esse aspecto da regência de Mercúrio em Virgem, ele vai muito para uma sabedoria de como se comunicar e de como utilizar as melhores palavras para se expressar. Porque Virgem é um arquétipo muito ligado ao aperfeiçoamento, né? À análise. Então, virginianos eles conseguem escolher as melhores palavras e aí tem um lado muito da escrita, né? Onde Mercúrio em Gêmeos é muito mais a fala, uma fala ali, às vezes até uma lábia mesmo, né? Porque Gêmeos tem essa coisa da lábia, assim, de vou aqui, falo sobre qualquer assunto, às vezes um pouco no improviso e, sabe, tá excelente. Mas em Virgem eu sinto mais uma curadoria ali, sabe? Das palavras e uma comunicação que ela é muito legal, muito bem feita, porque escolhe bem, assim,
sabe? A forma de se expressar, também de escrever. Então, o Virgem também está muito ligado à escrita. Mas Gêmeos já não tem toda essa. Não pensa muito antes de falar, né? O virginiano é porque ele tem já a característica dele de ser mais musculoso, de ser mais, né? E, e, É porque e o Gêmeos geminiano traz mais é real. um signo de ar mutável, né? Então, o geminiano ele tá sempre mudando, né? O que ele tá pensando, do que ele tá falando, ele tá sempre mudando o interesse que ele tem, a curiosidade é muito mercuriano, também é muito rápido, assim, né? Muito Então, rápido isso. Mercúrio é um planeta rápido. Então, em Gêmeos a gente vê mais essa energia rápida, assim, na fala. Então tem um pouco a ver Hum. com isso, assim. Tá falando de uma. Tá tendo interesse aqui no momento, depois você muda de assunto e ele vai também. Ele tem o interesse de saber sobre coisas que ele não conhece, mas num nível ali talvez um pouco mais superficial, assim, né? Uhum. Não, ele não aprofunda, que aí a gente entra em Sagitário, né? Onde a gente pega ali esse eixo do conhecimento, né? Que a gente tem Gêmeos e Sagitário, e aí a gente aprofunda e cria foco em algo, né? Então, Gêmeos não. Gêmeos é essa a qualidade onde a gente precisa olhar para os lados ali, sabe? A gente precisa sair um pouco, né, do que a gente pensa, do que a gente acredita e ver que existem outras visões também. Uhum. Pediram para você falar mais sobre touro, porque ela só pensa em Touro. teimosia quando fala de touro. Touro é tão aconchegante, tão bacana. Eu postei hoje, gente, um bem engraçadinho falando sobre touro. Mas touro, a gente tenta sempre pensar em termos, né, dos elementos e também das quadruplicidades, né? Que a gente chama que é cardinal, fixo e mutável. Não precisa entender, assim, quem não sabe, mas touro é um signo fixo, então ele tem essa qualidade, assim, de estabilizar, né? A energia material, ele é um signo de terra. Então, touro é um signo ligado à matéria, né? Por isso que a gente fala, touro é um signo apegado. E sim, tem esse lado do apego, porque é importante para ele a construção, né? Criar raízes, ter um terreno ali sólido. Então, ele sempre vai usar essa ideia, você pode usar isso assim para ver um taurino em todas as áreas da vida dele. Né? Com as amizades, ele vai ser uma pessoa que vai querer construir de uma forma mais devagar as amizades, os relacionamentos. No trabalho, ele vai ser uma pessoa que persiste, né, ali devagar e sempre, para realmente ter esse terreno mais sólido. Tem uma brincadeirinha astrológica que a gente fala: se você quer abrir uma empresa, você chama um ariano. Porque ele faz e acontece. Ele tem iniciativa, ele vai lá e cria. Agora, se você quer que essa empresa dure, você chama um taurino para ele estruturar as coisas, para ele trazer essa estabilidade mesmo. Então, tem muito essa questão, mas também de uma forma amorosa, né? Touro, ele é um signo relacionado, regido por Vênus, então tem uma amorosidade nesse processo, assim, tem uma ligação muito grande com o corpo físico também, com as sensações, então são pessoas que priorizam, valorizam muito o conforto, as coisas bonitas também, as coisas gostosas, né? Então, esse lado do prazer físico fica bem E evidente. Ó, tem os muito a ver taurinos com estão aí Vênus também. Tem muito a ver com confirmando. Vênus também, porque o Sim, planeta regente de touro é Vênus, que tem a ver com o belo, né? Tem uma isso. piadinha de touro que eu adoro, que fala sobre a questão do taurino gostar, assim, dar uma pipoca e um cobertorzinho pro taurino, porque eles gostam do aconchego, né? Falou em série, é o taurino, então eles estão ali, né, no quentinho, bom, sempre Ai, a Jaque nessa falou, ri dessa história da empresa. Eu sou ariana, mas meu pai e minha melhor amiga são taurinos. Pois é, vão ajudar que a ótimo, ela trazer. já está bem assessorada. Já pode Pois abrir é. empresa. Quando quiser jogar tudo Boa, pro alto, assim, não, eu vou começar outra coisa. Aí você conversa com seu pai, ele fala, não, é vamos ter isso. paciência e calma, né? É Não, legal. deixa eu te contar uma coisa. Ontem na caixinha, o único signo que não apareceu foi Ares. E eu falei, Ares não tem Olha. paciência nem para ver stories, nem para responder caixinha. Apareceu todos os signos, apareceu os gêmeos todos. Eu fui olhar, gente, já tem todos os signos. Eu falei, não apareceu nenhum ariano.
Não A vai ser Ariana eu, falou, é porque real, não tem tempo para preencher a caixinha. tá vendo? Então, a Rosa pediu para você falar sobre escorpião. Escorpião. Então, aí a gente já vai para o outro polo, né? E na astrologia a gente tem esses signos que estão Só opostos, um né? minutinho. Já que eu adoro os arianos. Adoro a sinceridade ariana. Tenho amigos maravilhosos arianos. Mas a gente tem que fazer piadinha com você. Pode falar, Clarinha. Eu também adoro. Eu tenho muita energia ariana no meu mapa, embora não pareça, mas tem. Escorpião. Escorpião é essa energia que traz o oposto do que a gente estava falando de touro, no sentido de que touro tem essa coisa da estabilidade, né? Então é um signo ligado à construção, né? A trazer ali uma coisa concreta, um chãozinho. E escorpião é um signo que desmonta tudo isso. Então a energia escorpiana, ela vem para transformar, né? Para desestabilizar as coisas, né? Para transmutar, para que a gente olhe ali com profundidade o que a gente construiu e veja assim, isso aqui tá com a base sólida, porque muitas vezes não tá, né? E aí o taurino, Uhum. ele fica onde ele tá. Ele tem uma dificuldade de sair por um apego. Não, mas isso aqui eu construí, né? E aí, em escorpião, a gente olha muito profundamente para as nossas emoções. É um signo de água, né? E nesse processo de olhar as emoções, como as emoções por si só, elas não são coisas estáveis, assim como a Terra, né? A gente vai lá no fundo, né, no nosso inconsciente, então também está muito ligado com processos mais difíceis mesmo, desafiadores, porque escorpianos, eles têm essa sabedoria de ir ali na ferida, de ir a fundo, cavucar, achar a raiz das questões que precisam ser transformadas. Então, essa é a energia escorpiana. Não sei se tem Isso. escorpianos aí que se identificaram. Os escorpianos, eles são muito intensos. Então, assim, se eles amam, eles amam intensamente. Se eles odeiam intensamente. Então, se eles sentem ciúmes, vai ser um ciúme de verdade. Então, assim, eu vejo os escorpianos muito intensos mesmo. Na astrologia clássica, até, eu acho que isso às vezes as pessoas não sabem, mas Escorpião é regido por Marte. Então, enquanto em Áries a gente tem essa coisa também regida por Marte, mas para fora, para fazer acontecer, Escorpião ele traz isso muito para dentro. Então, por isso que vive ali processos assim muito de muitas crises assim emocionais e de muita intensidade. Se jogam também nas experiências ali, nas relações. Aí Rosa Eu falou tenho, que é isso mesmo, é. foi ela que pediu. Então, eu tenho alguns amigos de escorpião e eu vejo um pouco diferente das mulheres e dos homens. Eu acho até que na forma de lidar as coisas acabam diferentes mesmo. Mas o escorpião, ele tem uma coisa, por exemplo, você faz uma coisa aqui com ele, você dá um beliscão nele. Aí, tá, morreu, passou. Daqui a 3 anos, ele fala, aquele dia que você me deu um beliscão assim, assim, assado. Então, ele passou esse tempo todo elaborando e pensando, sabe? Ele leva tempo para digerir. E aí depois ele volta com aquilo. E eu tenho uma amiga que ela se separou, que ela passou por todo o processo de separação interna. Todo. E um dia ela falou pro marido, pra mim acabou. E assim, e aí ele, não, mas... Porque pra ele era uma novidade, né, aquilo ali agora. E aí ele queria fazer alguma coisa para reverter a situação. E aí ela já tinha passado por todo o processo da separação dela. Então, o escorpião tem muito isso. Ele passa muitas coisas internas. Ele vive muito internamente e ninguém de lá de fora está sabendo o que está acontecendo, não. Quando sai, saiu. Né? Tem Uma surpresa. uma qualidade muito introspectiva, assim, né? Eles têm um ar de mistério mesmo, assim, é uma densidade mesmo, assim. Quando a gente fala até dos signos de água, é como se Escorpião fosse o lodo, mas não é de uma forma pejorativa para os escorpianos que estão aí, mas é porque é uma água que tem ali conteúdos emocionais difíceis. Então a pessoa vai lá nesse ponto desafiador. E aí, às vezes, ela faz isso sozinha, assim, né? Ela não leva outra, não convida outra pessoa para estar com ela ali. E aí, quando É, acabou, quando transformou,
transformou. E aí tem uma certa facilidade a esses cortes, né? A essas mortes. É como se tivesse afinizado já com essa energia dos fins de ciclo, né? Então faz total sentido. Uhum. Pediram para você falar de Libra, ela disse que é indecisa. Como não? Libra Libra, também é Vênus, tá, gente? Vênus é o isso. planeta. Libra também é regido por Vênus. Libra traz uma. Libra é um signo de ar, então aí a gente entende um pouco essa questão da indecisão. É, na energia libriana, assim, a gente tem sempre uma pessoa que vai estar olhando para os dois polos, assim, né? Então, tem muito essa questão da justiça, né? Do balancear as coisas. E como Libra é um signo muito relacional, inclusive é o signo mais assim relacional até. Ele sempre se coloca um pouco no lugar do outro, assim. Ele sempre olha muito do ponto de vista de com quem ele está falando, com quem ele está se relacionando. E aí ele busca sempre justiça em todos os processos que ele vive, né? Então, esse movimento de, será que isso aqui é dessa forma mesmo? Será que eu considero ali a opinião das pessoas? Isso um libriano sempre vai viver, é importante, né? Porque é a energia da diplomacia que eles vêm trazer, né? Então, de realmente trazer harmonia para as relações a partir desse olhar um pouco mais equilibrado das coisas. Então, tende à indecisão. O convite é ver se você não está indo, né, para uma anulação de você mesmo, porque aí a gente entra nessa energia meio distorcida de Libra, onde, às vezes, para agradar outra pessoa, eu acabo me deixando de lado. Então, esse é o cuidado. Você está realmente indecisa porque você está ponderando e avaliando se é isso mesmo, considerando todos os lados, ou você acaba se anulando e agradando a outra pessoa, e aí se deixando ali em off. Então, é uma coisa a se pensar, porque a Libra tem essa tendência, né? Todos os signos vão ter alguma tendência para usar aquilo ali em excesso. E aí, quando o Libra está em excesso, é isso, né? Então, eu acabo cedendo demais, eu faço tudo pelo outro, não, tá tudo bem, vamos para onde você quer. Então, tem esse lado aí, libriano também. Eu tenho uma preocupação que a minha filha é de Libra, né? Então, Libra é muito diplomático. Então Libra quer agradar as pessoas, né? Tem toda essa questão. E, eu vi um negócio maravilhoso na sua página, não sei nem se você vai lembrar. Mas na época de Libra, você falou que Libra era o rei dos contatinhos. E é Sim. exatamente isso, gente. E aí eu tenho uma preocupação com minha filha ser de Libra, porque ela está na adolescência. Então, Libra quer muito agradar. Então, acaba fazendo o que o outro quer que ela faça para agradar. Então, estou sempre falando umas coisinhas para ela relacionadas a isso, porque Uhum. isso é uma característica, na adolescência, é uma característica preocupante. Assim, vou beber para agradar, vou fumar para agradar, para estar dentro do grupo, né? Porque Sim. Libra tem aquela diplomacia assim, básica. E aí eu tenho essa preocupação. E eu fico rindo com a minha irmã, porque a minha filha é Libra com ascendente em aquário. E a gente fica, coitado desse. Porque o aquário é uma pessoa desapegada, é a liberdade, não sei o quê. E Libra, então, essa junção Libra e aquário aí é bem fantástica. Mas é legal isso, porque aí no mapa, né, a gente tá falando no nível geral aqui sobre os signos, mas isso muda um pouco, né? Assim, até Libra, não sei qual que é, onde tá ali o sol dela. Mas, por exemplo, um Libra, um sol de casa um, ele já traz uma energia muito diferente, assim. Isso, essa qualidade que eu falei, às vezes a gente tá cedendo demais, isso perde um pouco a força, entendeu? Então você entra mais nesse aspecto talvez da ponderação, de considerar as coisas, mas você consegue mais facilmente se impor, Uhum. né? Então, essa é a graça do mapa mesmo, né? A gente tem aqui, tá falando no nível geral, mas quando a gente adentra, a gente vê que cada pessoa vai dar um tom ali para aquilo, né? Uhum. É porque nós temos todos os signos naquela mandala Sim. astrológica. Então, cada casa é um signo, gente. E eu vejo se eu estou falando besteira. Claro, também tem a questão da gente ver, porque tem casa que a gente não tem planeta nenhum.
naquela casa. Então a gente pode ficar mais atento aos planetas, as casas que estão com planetas e tal. É por isso que é importante vocês terem esse desenho e irem fuçando mesmo. Se vocês ainda Isso. não têm condição de pagar uma astróloga, tipo a Clara, vão lá, vão lá fuçar a página dela, que tem muitas informações que ajudam a clarear muito, clarear bastante. Assim. Então, Clara, por exemplo, só para dar um exemplo para as pessoas aqui, né? Que você falou aí de touro, e a gente falou sobre a maternagem de touro, sobre o touro aconchegante, quando ele é determinado. Eu tenho meu touro na casa 5. A casa 5 é a casa de filhos e a casa de namoros, né? Tem esse lado De de relações mais prazer, sim. fugaces. Uhum. Então, eu acho muito legal esse touro na casa 5, que é em relação a filhos, assim, porque aí você tem um touro na casa 5, aí você vai ser maternal, né? Você vai ser bem uma mãezona para o seu filho, porque taurino é assim. E touro é muito maternal até com os amigos, não é isso? Eu acho que sim. Acho que é uma Touro é um. característica do taurino. Eu acredito que sim, né? Acho que mais até da lua em touro. A lua em touro é uma lua muito acolhedora, assim, muito do prover, assim, com afeto, com cuidado, com as comidinhas que a pessoa gosta. Então, mas é um signo acolhedor, sim. É regido por Vênus, né? Então, Vênus sempre vai ter essa pegada ali um pouco do Vênus e Lua, né? Então, Câncer a gente também é regido pela Lua, também tem um pouco desse lado do colo, né? Uma energia mais feminina, assim. Então, esses signos trazem isso. Uhum. Então, é importante a gente ver essa questão das casas. Cada casa está simbolizando alguma coisa na nossa vida, né? Isso. E é Uma vertente da. legal até falar, porque às vezes as pessoas falam, "Ah, não tenho nada em, sei lá, em peixes, não tenho nada em peixes." É como você disse, a gente tem todos os signos dentro do nosso mapa, é uma mandala, então eles estão todos dispostos, e aí o que vai rotacionar, né, é a partir do horário que a gente nasceu, da cidade e tudo, mas a gente tem os 12 signos. O que a gente pode ter, às vezes, é uma casa astrológica que não tem nenhum planeta. A gente sempre vai ter uma casa astrológica que não tem nenhum planeta, isso é absolutamente normal também. E não é que aquela casa é menos importante que as outras, não, né? Ela vai falar de um assunto e a gente vai vendo as regências, então é isso, a gente vai sempre tendo níveis de análise assim, né? Aprofundando a partir, né, dos outros pontos de como eles se interligam, então não fiquem também preocupados não ter planeta, né, em uma casa. Uma outra, acho que dúvida, talvez, se tiver alguém que já está ali um pouco mais dentro da astrologia, é a questão de, mas nenhuma casa corta ali no meu signo, de repente, sei lá, de Áries. Você tem a energia ariana dentro daquela casa. Pode ser que não esteja cortando, talvez seja um pouco mais difícil de você se dar conta, né, do seu poder de ação, da sua iniciativa, mas ela está ali também. Fiquem tranquilos em relação a isso. Uma outra coisa, Clara, como eu já fiz vários mapas, eu percebo que os astrólogos, eles focam em uma coisa. Assim, por exemplo, a primeira vez que eu fiz meu mapa, ele focou muito no profissional. Ficou muito Uhum. profissional. Acho que aquilo chamou a atenção dele ali. É porque o mapa é muito amplo e não tem como vocês falarem tudo, assim, vocês acabam focando em uma coisa, porque aquilo é importante, aquilo está te chamando a atenção e a pessoa precisa saber aquilo. Uhum. É Eu isso? acho, Leila, que varia muito. Assim, eu acho que em alguns momentos alguma coisa chama a atenção do astrólogo e aí ele começa a partir daquele ponto, mas existem muitas formas de leitura. Tem gente que faz uma leitura sem a pessoa estar presente e aí se obriga, vou falar assim, né, a falar um pouco sobre cada planeta, né, para a pessoa ter uma base. Então, fala isso e não fala sobre os aspectos, que também é uma outro nível de análise que a gente tem. Eu acho que varia muito, assim, né? Tem gente que faz consulta a partir de alguma questão que você tenha, né? Eu tô com uma questão ali com meus filhos.
E aí, a partir disso, a partir dessa conversa, você olha, então vamos ver a sua lua aqui, vamos ver a casa 5, vamos ver como é que tá rolando isso aqui. Mas eu acho que varia muito porque vai muito do olhar onde o astrólogo bate, assim, nossa, isso aqui. E aí ele acaba dando um pouco mais de atenção a isso. Uhum. A Vânia chegou agora. Depois você assiste a gravação, Vânia, falando do seu signo escorpião, tá? Clarinha, outra coisa que eu acho muito legal no mapa é o Quiron. Fala um pouco pra Uhum. gente sobre o Quiron. O meu Quiron tá na casa da família, e quando eu descobri que eu achei tão legal, até mandei um áudio para você falando sobre, Clara, é isso. Achei isso muito legal e tal. Enfim. Quiron, vamos lá. A gente tem os planetas ali que a gente ouve mais assim falar, né? Mas existem alguns pontos que a gente tem de astrologia kármica. E Quiron é um desses pontos de astrologia kármica. Então, alguns astrólogos não consideram, outros consideram, né? Então, eu acho importante, inclusive também me trouxe vários insights quando eu olhei para minha Quiron. E Kiron é um ponto onde a gente tem como se fosse uma ferida de alma, né? Então a gente entende que em outras vidas ou outras realidades, né? Agora a gente fala mais em outras realidades, a gente teve alguma experiência que distorceu aquele signo, vamos dizer assim, né? Então, o que que distorceu aquele signo? Talvez você não tenha utilizado aquilo de uma forma correta, você achou que era ruim, né? Trazer o meu que é mais fácil, né? Assim, eu tenho Quirão em Leão. Então, provavelmente, numa outra realidade, uma outra vida, eu tive alguma questão ali com a minha autoconfiança, com a minha capacidade de me expor para as pessoas, de falar, né? De brilhar também. E aí, ela vai. Esse ponto de Quiron vai estar em alguma casa do nosso mapa. Então, por exemplo, vai estar na minha casa 2, então vai estar relacionada à minha forma de ganhar dinheiro. Então, talvez eu não tive autoconfiança suficiente para ganhar o meu próprio dinheiro, para me mostrar e assim desenvolver, né, o meu campo financeiro. E aí é isso, que não é essa ferida, que é um movimento onde a gente está sempre tentando cuidar disso, aprendendo como que cuida dessa ferida, dessa energia, que é um pouco difícil, porque a gente distorceu lá no passado. E aí a gente vai aprendendo e também vai conseguindo levar um pouco, né, assim, para as pessoas contribuir. Porque Kiron também, até no tarô, que você vai falar muito melhor do que eu, é a figura no tarô mitológico do Hierofante, né? Então, ele também tem esse movimento de, a partir do que eu vivi dessa sabedoria, eu também vou ajudando ali as pessoas. Então, também é um caminho de cura, né? Você olhar para sua ferida e você também levar algo dentro daquela energia para as pessoas, né? Que não é mais ou menos isso. Eu fiz um postzinho sobre Quiron na psicologia, e Quiron tem muito aquela coisa de ele cura as pessoas, porque ele é o curandeiro, né? Ele cura as pessoas sempre vinham procurar Kiron para tinha alguma ferida ou até a questão de conselhos, né? Ele é o sábio, ele é aquele que conseguia aconselhar as pessoas, mas ele não conseguia curar a sua própria ferida, porque como ele era metade cavalo, ele era metade mortal, e tinha aquela coisa, ele não podia morrer, então ele teria que viver com aquela ferida. Então, essa coisa do ser ferido tá no nosso mapa, eu achei muito legal. No dia que eu É. descobri, eu achei legal isso. E você trabalha com Lilith? Eu vejo só alguns astrólogos falando. Pois é, Leila, não tenho um conhecimento muito aprofundado. Eu sei mais ou menos o que é, mas não foi algo que eu me debrucei. Inclusive na astrologia também é algo meio desafiador. Assim, a gente vê astrólogos dentro de cursos falando sobre a Lilith, né? Mas a Lilith, ela é um aspecto ali do feminino que foi distorcido, né? De uma certa forma, que a gente achou ruim ou a gente, né, deixou aquilo de lado. Mas é isso também, não tem muito aprofundamento mesmo, assim. A Cláudia Lisboa é uma astróloga bastante famosa que
tem dentro do livro dela falando um pouquinho sobre a Lilith, mas também é algo meio incomum, assim, ser falado. E Quirón, acho que agora que tá começando também as pessoas a falarem de Quirón, de nó do norte, nó do sul, né? Então são pontos que o Ocidente está olhando agora. Uhum. A Cláudia de Lisboa foi com ela que eu fiz esse mapa tecnológico, sabe? Uhum. Você manda os dados e ela manda várias páginas sobre aquilo. Para mim, eu acho muito legal eu prefiro, né, esse mapa que você faz, que a gente tem contato com o astrólogo, que a gente troca ideia, que a gente fala, né? Mas Sim. eu gostei dessa coisa também, porque eu usei o meu como uma coisa de estudo mesmo, de Uhum. estudo sobre mim mesma, né? De olhar, é igual aquela coisa que eu te falei, como a Clara falou aqui no coisa dela, deixa eu ver aqui no meu mapa o que, que eu tenho isso e o que, que a Cláudia falou, o que, que a Clara falou, e ali vou ligando meus pontos. É muito essa construção. Foi o que eu fiz também, né? Fiz vários mapas, eu também seguia muitos astrólogos, isso já há muito tempo, antes de trabalhar efetivamente com isso. E é muito legal, porque você vai tendo cada vez mais um olhar ali sobre o seu próprio mapa, né? Claro, quem gosta e fica mais se debruçando sobre isso é uma ferramenta muito bacana, né? Porque você. É uma coisa que é engraçado, né? Porque existem poucos elementos ali, você olha aquele mapa, tá tudo aqui, né? Mas a cada momento da sua vida você tem uma percepção diferente para É. isso ali que tá mostrado. Uhum. E aí, quando eu fiz o mapa com a Cláudia, que ela mandou aquele catatal de páginas escritas e tal, eu falei assim, nossa, é difícil numa consulta o astrólogo abarcar tudo isso. Então ele vai falando as coisas, os pontos que vai ligando e as coisas que vai chamando atenção. A Verônica botou, sem dúvida, uma consulta com o astrólogo é muito importante, porque por mais que os programas sejam bem úteis, há aspectos que só olhar macro consegue enxergar. A Verônica também é uma curiosa, ela gosta de estudar esses temas. É porque tem um quê de meio que uma poesia, vamos dizer assim, né, no mapa, então tem um nível intuitivo, não é bem isso assim da intuição solta, mas dessas conexões que o computador ele acaba não fazendo e ele não te conhece também para saber como que você está lidando com isso, né? Porque a minha lua, né, o meu modo de sentir, de me relacionar ali num nível mais profundo. Eu não sei se você tá lidando bem com a sua lua em Capricórnio ou mal. Tem gente que tá excelente, muito bem, obrigado, entendeu? E aí aquilo não se torna uma questão. E tem gente que aquilo ali é super desafiador. Então, é, esse nível de conversa, de análise, mas então vamos olhar aqui para sua lua, o computador ele não faz, né? Não E faz, eu aí senti. e aí, isso também que acaba que a gente foca num ponto, às vezes, na leitura, né? E aí outros ficam um pouco nublados e em determinado outro momento você sente, nossa, mas eu nem falei sobre isso aqui ainda, né? Então, Clara, só mais uma coisinha que eu vou te liberar. Não, então tá Tem ótimo. uma coisa que quando minha prima teve 3 filhos, né? E quando o aniversário de um ano, assim, que eles não entendem muito bem que a gente dá presente para os pais, não para eles, né? Aí eu dei o mapa astral dos 3. Sempre que um fazia um ano, eu ia dando mapa astral. E eu falei para ela, assim, que era uma coisa que lá na frente ia fazer sentido para eles, que agora não ia fazer diferença nenhuma, mas que poderia fazer sentido para eles lá na frente. E eu acho muito legal isso, assim. E tô pensando em fazer da minha filha. É uma coisa que você aconselha? Assim, você. Eu acho assim, é interessante, por exemplo, o mapa, né, quando você tá com seu filho ali bem pequenininho, porque você consegue trazer algumas ferramentas que ele consiga desenvolver melhor os potenciais dele, assim, né? Então, de repente, sei lá, você tem uma casa 10 em escorpião. Trazer uns brinquedinhos ali de médico, de uma coisa meio cirúrgica, que talvez tenha a ver com energia. Então, assim, eu acho que você consegue brincar com isso, né? Agora, quando é com adolescente, é aquela coisa do adolescente, né? Que às vezes, se ele não quer ouvir, ele não vai ouvir. E aí, como É, já tá nesse nível mais de assimilação e de integração,
eu não sei se vale a É, pena se a pessoa não tiver também interesse, né? mas assim, que eu penso lá para o futuro, eu nem pensei num. Ela, claro, leu o mapa, achou interessante várias coisas lá dos filhos dela. Mas eu pensei no presente para eles mesmo, quando eles, Uhum. sei lá, tivessem uns 25 anos e quiserem achar umas coisinhas mais interessantes. E o da minha filha eu queria fazer, mas eu não ia dar para ela, não. Só ia dar para ela também, Aham. bem mais. A Verônica falou que bacana, um papo sobre isso. Astrologia é uma ferramenta incrível de autoconhecimento. É maravilhoso. Tudo que a É. gente precisa. Clara, eu fiz a apresentação que eu fui pegar o fundo de ouvido. Você falou que com o que você trabalha, com o que você está trabalhando. Então, trabalhando como astróloga, eu faço as leituras do mapa natal, da Revolução Solar, e eu tenho um trabalho de astrologia vocacional, que foi o que a gente falou aqui um pouquinho no começo, né? Isso. Onde, além do mapa, eu tento trazer alguns exercícios também. Minha proposta é que seja meio que uma consultoria, né? Então, para além do mapa, a gente conversa, né, onde você está nesse momento em relação a esse propósito aí profissional. E aí também a gente tem uma semana onde passo alguns exercícios para você ir fazendo de ferramentas que eu também vivi na minha própria vida e que eu vi que, né, foram super importantes. Então, também trago esse material. E aí faço a leitura também. Então, são esses serviços astrológicos. Eu acho isso muito legal. Uma coisa que eu falo sempre é que, gente, tudo que eu faço para vocês, eu já experimentei. Então, assim, isso é muito importante, assim, né? É fundamental a gente passar pela prática antes da gente levar para o mundo. Sim, não, total também. Importante. Muito obrigada. Muito obrigada por aceitar o convite. Muito obrigada por dividir seu conhecimento com a gente. E depois a gente arruma mais uns assuntos para falar aqui nas lives com você. Ai, com certeza. Leila, quero te agradecer. Vou passar. Gente, o meu Instagram é Clara Monteiro Azevedo, é o meu nome completo. Então, quem quiser acessar, tem, como a Leila falou, tem dicas ali. Eu sempre estou postando conteúdo sobre astrologia. E eu agradeço muito, Leila. Estou muito feliz de estar aqui, né? Hoje eu encontrei a minha vocação, que é uma coisa fluida, eu sempre brinco, né? Pra gente não ficar também muito Uhum. fissurado naquilo, mas encontrei um lugar onde eu me sinto bem trabalhando. Eu acho que também você teve uma participação nesse processo que eu apresentei falando isso, né? Que Que eu bom. fiz um atendimento com a Leila, né? Uma vivência que tinha tudo a ver com isso, um momento que eu tava louca, eu não sabia onde eu estava, o que eu fazia, o que eu queria. E aí agradeço muito, foi muito feliz de estar aqui hoje, né, nesse novo lugar. Que bom. Eu vou deixar, gente, nos comentários, eu vou gravar essa live, vou deixar lá gravada, e nos comentários eu vou botar o Instagram da Clara. Eu super recomendo, é muito legal. Um beijo grande, Clara. Um Muito beijo, obrigada. Leila. Obrigada a vocês que aqui estiveram. Nós juntamos nosso público hoje e vamos juntar mais vezes. Beijo grande para vocês. Beijo, gente, boa noite. Boa noite.